Olá, pessoal, sejam bem-vindos a essa aula complemento da nossa aula sobre séries não lineares. O que aconteceu foi o seguinte: nós gravamos a aula sobre séries não lineares e não estacionárias. Só que depois eu percebi que o conteúdo de séries temporais não lineares ficou um tanto quanto corrido, ficou um tanto quanto incompleto. Então, eu resolvi fazer essa aula, gravar essa aula para poder complementar aquele conteúdo lá. Então, na aula de séries não lineares, a gente trabalhou um pouquinho que a diferença entre aqueles modelos que a gente tinha trabalhado até então, que eram todos modelos lineares, ou seja, podiam ser descritos por uma equação de reta, né? Pelo menos o comportamento local, o comportamento para T mais 1, ele pode ser descrito facilmente por uma equação de reta, né? O problema é que nem todos os processos estocásticos ele tem esse comportamento linear. Então, damos até esse exemplo aqui, né? De uma série muito não linear e como que o modelo linear entenderia esta série. Então, é exatamente esse tipo de modelo que nós vamos trabalhar aqui hoje. Hoje eu estou utilizando duas bibliotecas, importando aqui duas bibliotecas minhas. Uma delas é a biblioteca PyFTS. A biblioteca PyFTS ela é uma biblioteca de séries temporais, mas séries temporais utilizando lógica fuzzy. Mas nós só vamos utilizar essa biblioteca aqui porque ela já tem implementado os códigos lá de séries temporais caóticas. A segunda biblioteca é um recorte de sala de aula que eu tenho da minha disciplina de redes neurais artificiais. Então, ela já tem as redes neurais implementadas, eu não quero perder muito tempo explicando sobre redes neurais aqui, até porque eu já fiz isso na primeira aula, explicando assim por alto como que funciona o gradiente descendente e por aí vai. Hoje nós vamos nos concentrar em configurar, treinar, aliás, em identificar as séries não lineares e configurar e treinar esses modelos não lineares, ok? Então, uma vez que eu tenho esses dois modelos aqui, essas duas bibliotecas, elas estão instalando, beleza? Instalou, vou fazer as importações de sempre. Ok, aqui nós vamos começar fazendo a análise das séries temporais não lineares, e aí nós já vamos começar a ver a primeira grande diferença do tratamento de séries lineares e não lineares. Só para a gente rever aqui rapidamente, até então a gente trabalhou com séries lineares utilizando a métrica da autocorrelação, né? A ACF, que é a função de autocorrelação, né? A CCF também é a função de autocorrelação cruzada para séries de múltiplas variáveis. Lembrando que a autocorrelação ela é apenas a autocovariância normalizada, certo? No intervalo -1, 1. Então, qual que é a gente já está acostumado a trabalhar com a ACF, a gente já trabalhou com a ACF há muito tempo. A função de ACF ela é sempre para um lag específico, que a gente chama de K, certo? Mas o problema da ACF e da CCF é que elas são métricas lineares. Elas só conseguem capturar na amostra de dados as relações lineares, certo? E aí, para algumas séries temporais, nós vamos ver, para algumas séries temporais não lineares, a gente vai ver que ela simplesmente não vai dizer nada sobre nossa série. Então, aqui eu tenho o código, né, de plot para plotar o gráfico da ACF para vários lags, né, o máximo K lags. Bom, agora que nós já lembramos isso, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as métricas não lineares. As métricas não lineares, aqui no nosso caso, a gente está tentando identificar, achar um substituto para a função ACF, para a função de autocorrelação, que é uma função linear.
Então, nós encontramos essa métrica lá na disciplina da teoria da informação. Nós temos a métrica da informação mútua. O que é informação mútua? A informação mútua, ela também é uma métrica utilizada para medir a dependência mútua entre duas variáveis aleatórias. E ela é uma métrica não linear, ok? Então, a informação mútua, ela mede a quantidade de informação, e aí a gente tem que entender que quantidade de informação na teoria da informação, ela é a informação, ela tem uma unidade, né? E a unidade depende da base do logaritmo que é utilizado nas formas. Então, por exemplo, se a base do logaritmo for 2, nós estamos falando de bits. Se a base for o logaritmo neperiano, né? O E, então nós estamos falando de nats. E aí, se você utilizar a base 10, enfim, esta é a unidade de informação. Então, em cima dessa unidade de informação, a informação mútua, ela está querendo quantificar a quantidade de informação que eu consigo deduzir de uma variável y, uma vez que eu conheço uma variável aleatória x. Entendeu? Então, ela vai medir a quantidade de informação que é compartilhada por essas duas variáveis aleatórias. Então, a informação mútua, ela é um número real positivo. Tal que, se as variáveis aleatórias forem independentes, a informação mútua entre elas é igual a zero. Qualquer coisa maior do que zero significa que essas duas variáveis aleatórias, elas compartilham um pouco de informação. Eu consigo deduzir em alguma proporção o valor de uma variável y a partir de x e de x a partir de y, tendo como base a informação mútua entre elas. E o que é a informação mútua propriamente dita? A informação mútua propriamente dita é o valor esperado do logaritmo da probabilidade conjunta entre essas duas variáveis, dividido pelas probabilidades marginais multiplicadas. Então, esse valor esperado aqui, a gente pode decompor ele como a soma, né, o somatório de todos os valores de x e de todos os valores de y, né? E aí, o negativo desse somatório, perdão, multiplicado pela probabilidade de x conjunta de x e y, multiplicado pelo logaritmo dessa probabilidade conjunta dividido pela probabilidade de x e pela probabilidade de y. Então, da onde que vem a não linearidade dessa fórmula? Das probabilidades conjuntas. Então, a probabilidade conjunta e as distribuições de probabilidade, propriamente dita, no geral, elas são não lineares, né? É óbvio que vai depender da distribuição de probabilidade empregada. Mas, geralmente, a distribuição de probabilidade, ela é não linear. Ela pode descrever qualquer dinâmica, né? Se você pegar uma distribuição de probabilidade empírica, né? Não paramétrica, só fazer um binning lá dos dados, né? Que é dividir o espaço amostral em intervalos de tamanho igual e verificar com qual frequência o processo estocástico está dentro daquele intervalo. Então, isso aí é a distribuição empírica de probabilidade daquele processo estocástico. Então, essa distribuição empírica, ela pode assumir qualquer forma. Pode ser uma distribuição de probabilidades paramétrica, como a distribuição normal, ou pode ser uma distribuição assimétrica, multimodal e por aí vai. Né? Então, ela pode descrever qualquer tipo de dinâmica, linear ou não linear. Então, a partir do momento que eu tenho duas variáveis aleatórias, x e y, ou dois processos estocásticos, x e y, eu consigo medir a dependência de um com o outro, utilizando as distribuições de probabilidades de cada processo e a distribuição de probabilidades conjuntas entre esses dois processos. Então, vocês estão vendo aí que eu coloquei a descrição discreta e a informação mútua, ela é definida
para um universo discreto, e aí existe toda a teoria da informação para uma extensão da teoria da informação para valores contínuos, né? Que aí é a teoria da informação diferencial, né? Nós não vamos entrar nessa seara. Então, a teoria da informação, a teoria da informação clássica, ela é definida para universos de discurso, para espaços amostrais discretos. Ok? Em cima dessa informação mútua, quer dizer, a métrica da informação mútua, ela é definida para duas variáveis aleatórias distintas. Então, eu quero adaptar isso para um processo estocástico. E aí, ao invés de eu ter duas variáveis aleatórias distintas, eu vou ter duas variáveis aleatórias do mesmo processo estocástico separadas por um intervalo de tempo. Então, isto aí é a adaptação da informação mútua para uma métrica que é conhecida como AMI, ou Average Mutual Information, média da informação mútua ou informação mútua média. E aí vocês vão ver que o AMI, ele está com um sobrescrito de X aqui, porque ele é de um único processo estocástico X, e essa letra grega tal aqui, ela informa a distância no tempo, o intervalo do tempo, né, que separa essas duas variáveis aleatórias dentro do processo estocástico X. Então, o AMI, ele pode substituir o ACF para séries temporais não lineares, porque ele vai ser uma métrica não linear para quantificar a dependência entre duas variáveis aleatórias. Ok? A desvantagem do AMI em relação à função de autocorrelação é que a função de autocorrelação, se vocês voltarem na descrição da função de autocorrelação, ela é muito fácil de ser calculada. Eu consigo calcular a função de autocorrelação com amostras de X e de Y, com pequenas amostras, né? Uma amostra do processo estocástico eu consigo calcular. O AMI, eu preciso da distribuição de probabilidade marginal e da distribuição de probabilidade conjunta, né, entre os tempos. Então, eu tenho um custo de processamento a mais. Por outro lado, né, ele tem a vantagem de ser mais expressivo, de expressar qualquer tipo de padrão. Então, o AMI-X, né, a média da informação mútua, para o intervalo tal, é a informação mútua do processo no tempo t e do processo no tempo t mais tal. São essas as duas variáveis aleatórias. E aí transformando a fórmula da informação mútua aqui, a gente vai ter P de I, J, é a probabilidade conjunta de X no tempo t e de X tempo no tempo t mais tal, onde, né, o tempo t assume o valor I e o tempo t mais tal assume o valor j. E aí eu tenho as probabilidades de PI, que é a probabilidade do tempo t ser igual ao valor I, e a probabilidade PJ, que é a probabilidade no tempo t mais tal ser igual a j. Então, aqui eu só substituo na fórmula e eu tenho a minha métrica da informação mútua média, ok? Esse valor aqui, como eu falei aqui anteriormente, ele é um valor que está entre zero, é um valor positivo, de zero a infinito, né? E, na verdade, não é nem infinito, né? De zero até o valor máximo assumido aqui, a entropia, o valor máximo da entropia de X ou de Y. Então, se esse valor máximo é a entropia de dessas duas variáveis aleatórias, eu consigo normalizar o AMI no intervalo 0,1, se eu pegar o AMI e dividir pela entropia de X, ou seja, do processo estocástico. Então, o AMI normalizado é esse AMI geral aqui, dividido pela entropia do processo, e aí eu consigo ter uma representação próxima àquilo, à informação que a função ACF me dá. Ou seja, quando o AMI é igual a zero, significa que essas duas variáveis aleatórias, esses dois tempos, né, essa defasagem do processo, elas são independentes entre si,
E qualquer valor maior do que zero significa que elas têm alguma dependência. Sendo que no caso do AMI normalizado, quando o AMI é igual a 1, significa que elas compartilham total informação. Então, sabendo uma, eu sei o valor da outra, elas têm uma entropia, elas têm igual entropia. Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui para informação, a média da informação mútua multivariada. Então, vamos supor que eu tenho uma série multivariada, e isso aqui é o substituto da função CCF, que é a função de autocorrelação cruzada. Então, é de um sinal com um intervalo mais tal em relação a outro sinal. Então, a mesma coisa. Só que aqui eu estou medindo a informação mútua do sinal x no tempo t com o sinal y no tempo t mais tal. Aqui a gente só faz pequenas adaptações na fórmula e a mesma coisa. Para normalizar a média da informação mútua multivariada, eu utilizo a entropia conjunta entre esses dois processos. Olha um errinho aqui, não tinha visto. A entropia conjunta H de x, y. Ok? Então, senhores, aqui, depois eu vou deixar mais tempo para vocês analisarem o código com tranquilidade. Eu tenho os códigos para poder calcular a função AMI. Então, aqui é o binning. O que é o binning? Eu discretizo o espaço amostral da série temporal e crio uma distribuição discreta. Né? Na verdade, isso aqui ele só faz a distribuição do espaço temporal, do espaço amostral de uma série temporal em espaços iguais, certo? Aqui eu tenho uma função de busca binária para poder agilizar um pouco esse processo, senão ia ficar computacionalmente muito caro. Toda hora eu tenho que identificar para um valor qualquer da série temporal, identificar para qual dos bins, né, para qual desses intervalos lá, discretos ele vai pertencer. Então, eu faço essa busca binária aqui para poder agilizar esse processo. E aqui está a distribuição marginal. Aqui é a função que calcula a distribuição de probabilidades. Então, eu faço o binning, né? Pego o intervalo de valores do processo estocástico, divido em um número qualquer de bins lá, geralmente eu estou adotando aqui 100 bins, né? 100 intervalos de tamanho igual. E aí eu vou criar uma distribuição de probabilidades, como se fosse um histograma, né, normalizado, para esses bins dado um processo. Eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo para uma distribuição conjunta, né? E aqui eu vou informar o tal para separar. Então, eu tenho uma variável que é xt e uma variável que é xt mais tal, certo? São as duas variáveis e aqui é a distribuição conjunta das duas. Aqui eu tenho uma distribuição conjunta multivariada também para calcular a informação mútua. Aqui eu só tenho um cálculo muito simples da informação mútua, seguindo essa fórmula aqui, né? Que é o cálculo da probabilidade conjunta, multiplicado pelo logaritmo da probabilidade conjunta, dividido pelas probabilidades marginais. Então, fazendo exatamente isso nesta função aqui, ó. Ok? Multiplicando por de i, de j aqui. Eu só faço esse if aqui, se algum deles tiver probabilidade igual a zero, eu vou ignorá-lo. Né? E aí eu dou continuidade somando a probabilidade conjunta entre eles, está aqui a probabilidade conjunta, multiplicado pelo logaritmo da probabilidade conjunta dividido pelas probabilidades marginais multiplicadas. Pronto. Isso aqui é a minha informação mútua. Hoje, gente, eu acho que eu cometi um erro. Eu coloquei o menos aqui na informação mútua, mas não tem esse menos. Na verdade, o que tem o menos é entropia. A gente sai copiando e colando aqui. Esse menos veio aqui. Não tem esse menos. É a entropia que tem um menos na frente, que é a entropia de uma distribuição de probabilidade é a probabilidade de cada valor multiplicado pelo o somatório, né? É menos o somatório das probabilidades de cada valor multiplicado pelo logaritmo das probabilidades, ou seja, é o valor esperado do logaritmo da probabilidade, das probabilidades.
Lá tem o menos. Aqui na entropia, na informação mútua, não tem. Perdão por essa pequena diferença aqui. E aqui está aqui. A mesma coisa, a informação mútua multivariada. Aqui eu estou calculando a entropia da distribuição, a entropia conjunta. Aí, aqui vocês estão vendo, ó, aqui tem o negativo, tá vendo? Na entropia. Probabilidade multiplicado pelo logaritmo da probabilidade, no caso da entropia simples, marginal, e aqui a entropia conjunta é a probabilidade conjunta multiplicado pelo logaritmo da probabilidade conjunta. Então eu somo tudo isso e coloco negativo. Então tá aqui o AMI, é basicamente aquele mesmo cálculo lá da informação mútua, só que aqui no final a minha informação mútua é normalizada pela entropia, mesma coisa aqui no H. Só isso. Aqui eu faço mais uma função pequena para plotar o AMI para vários valores, para vários intervalos. K. Faço a mesma coisa para o AMI multivariado aqui. Beleza? Então, senhores, agora nós vamos pegar algumas séries não lineares, como, por exemplo, a série temporal de Mackey-Glass, que é uma série temporal caótica. Aqui eu estou utilizando a PyFTS para poder carregar essa série. Olha só. Isso aqui é uma amostra de 1000 instâncias dessa série temporal. Vocês vão ver que ela tem uma estrutura que parece ser periódica, né? Parece ser periódica. Se eu vou analisar primeiro essa série temporal sob a ótica do ACF, ou seja, eu vou executar vou olhar a autocorrelação, uma métrica linear para entender qual que é a estrutura de correlação entre os legs. Ops, eu acho que eu não carreguei lá a série, perdão, deixa eu carregar ela aqui. ST1. Isso. Olha o ACF dessa série. O que foi que eu fiz aqui? Uma coisa errada aqui. Será que eu executei esse cálculo aqui na frente? ACF, plot ACF. Executar aqui, porque não tem por que ele não está funcionando. Deixa para dar erro na hora da roda sacanagem. Aí, pronto. Então, tá aqui o ACF. Ele varia entre menos 1 e 1, e aqui ele está mostrando que existe uma relação linear, periódica aqui nessa série temporal, como a gente já tinha percebido aqui no olho, basicamente, né? Aqui está o ACF. Agora vamos ver como que a função AMI descreve as dependências entre os legs desta série. Olha só, vamos executar o AMI aqui dessa mesma série temporal. Aqui só tem 10 bins, eu vou colocar 100. Desculpa, vou colocar 100. Então, o cálculo ele é um pouquinho mais custoso computacionalmente, mas está aqui. Olha só, o AMI, então, ele varia entre 0 e 1. Então, aqui ele está falando que o leg 0, ou seja, o sinal com ele mesmo tem 100% de compatibilidade. A partir do segundo sinal, ele diminui para 60%, e aí ele vai até que ele encontra aqui também no leg 20 alguma coisa, você vê que ele tem um pouquinho um pouquinho a mais de informação compartilhada. Mas, no geral, olha só, ele não vai te dizer se ele é diretamente ou inversamente proporcional, porque diretamente e inversamente proporcional é uma lógica linear, certo? Ele só vai te falar, eu não posso dizer que há uma correlação positiva ou negativa. Isso aí só se cabe muito bem na descrição de uma reta. Numa descrição não linear, eu vou dizer que eles compartilham uma quantidade de informação. Então, olha só, o lag aqui, o mesmo lag aqui que ele apontou que era muito inversamente proporcional, por volta do lag 20 alguma coisa, é onde tem um pico aqui de informação compartilhada, 20 alguma coisa aqui, olha. E esses mesmos picos vão se repetindo aqui embaixo. Ok?
Então, essa é a diferença entre a autocorrelação, a função de autocorrelação, que é linear, e essa função que é a informação mútua, que é não linear. Então, a função de autocorrelação entre menos 1 e 1, ela te indica a direção da correlação linear, e o AMI é entre 0 e 1, e ele só tenta quantificar o quanto de informação que é compartilhada entre as duas variáveis. Entre os lags, nesse caso, né? Então vamos dar uma olhada aqui no mapa logístico, que é a nossa segunda série caótica e profundamente não linear. Então isso aqui é uma amostra de 1000 instâncias do mapa logístico. Eu vou diminuir o tamanho dessa amostra para ficar melhor para a gente ver em detalhe aqui. Ó, 300. Aqui fica melhor para vocês entenderem, para vocês verem no detalhe esta série temporal. Vou até diminuir aqui para 100. Não, para 100 não, para 200. Olhe como essa série temporal ela é irregular, né? Ela parece ser periódica aqui, com um período curto, mas depois, em algum lugar, esse período ele difere, depois ele fica maior, ele tem... Então, ela é uma série muito complicada de se descrever essa série, ok? Então, eu vou aumentar aqui para 1000, para a gente ter uma amostra boa, poder trabalhar. E vamos dar uma olhada na função de autocorrelação para os 100 primeiros legs desta série temporal. Olha só que interessante. A função de autocorrelação para esta série, que é o mapa logístico, certo? Ela diz que o processo ele é praticamente todo IID. Que nesses lags aqui, eles não têm correlação um com o outro. Ele é um processo sem memória. Então, linearmente, eu não consigo descrever esta série temporal. Essa série temporal parece que para o modelo para o modelo linear, ela é uma série completamente imprevisível. Agora, vamos dar uma olhada utilizando a métrica não linear. Olha só. A informação mútua média é completamente diferente da informação que nos dá o ACF. O ACF nos falou que o processo era completamente IID, que os lags eram independentes entre si, que o processo não tinha memória. Agora, olhando para uma métrica não linear, olha só, eu tenho uma memória curta aqui de aproximadamente 7, 8 lags aqui, certo? Que vai decaindo ao longo do tempo até estabilizar em 50%. Mas olha só o início aqui. Então, o AMI, ele me deu, vou colocar aqui os 20 primeiros lags aqui para ficar mais fácil de entender. Olha só os 20 primeiros. Até o lag 5, eu tenho bastante informação compartilhada entre os lags. Tá vendo? Coisa que a função de autocorrelação não, essa informação, a função de autocorrelação não conseguiu capturar a estrutura desses relacionamentos. Por quê? Porque eles são relacionamentos muito não lineares. Agora eu sei que esse processo do mapa logístico é um processo muito difícil de prever, e nós vamos ver isso mais para frente, que ele sim tem uma estrutura de memória até o lag 5, ok? Só que essa estrutura de memória é muito não linear, não é capaz de ser descrita utilizando, por exemplo, o ACF. Vamos mudar para uma série temporal multivariada aqui, que é o mapa de Henon. O mapa de Henon, ele tem duas variáveis, x e y, ok? Vamos dar uma olhada nos plots aqui dessas duas variáveis, dessas duas séries temporais. Então, deixa eu colocar um número menor de iterações aqui. Iterations, eu vou colocar 300. Deixa eu ver se iterations vai.
para a gente poder ver a série temporal com mais detalhe, né? Olha aqui, olha como é que é essa série temporal. Ela lembra um pouco o mapa logístico, certo? Só que ele é um mapa logístico com duas dimensões. E a gente pode olhar aqui e achar que é a mesma série temporal, mas não é. Então, aqui é o relacionamento de x com y e de y com x. Okay? Você vai ver que elas têm valores diferentes. Se fossem valores iguais, isso aqui seria uma reta, né? Então, você vai ver que existe um relacionamento, e um relacionamento não linear entre as duas variáveis. Então, aqui é minha variável x, minha variável y. E agora eu estou interessado em prever essas duas variáveis aqui. Eu vou aumentar o número de iterações para 1000, para a gente ter um conjunto de treino interessante. De novo. Ok. Vou calcular o ACF de x, o ACF de y e a função de autocorrelação. Aliás, eu vou colocar até mais um aqui, que isso aqui está 10, porque a função de autocorrelação, ela é direcional. O AME, ele é bidirecional. Então, a informação mútua de x para y, de y para x é a mesma. Mas o mesmo não acontece com o CCF. CCF de x para y é uma coisa, de y para x é outra coisa. Vamos lá. Vamos lá. Olha só isso aqui, gente. O ACF de x, ele tem uma autocorrelação nos primeiros, né? Você está vendo que ela é uma autocorrelação inversa, periódica, né? Com saltos rápidos, e logo ela vira um processo ID. Mesma coisa aqui para o segundo. Mas a gente não fez testes de hipóteses aqui, não tem a região de aceitação. Essa correlação aqui ó, pode ser até considerada espúria, apesar de que ela tem. Está abaixo de 0,5 nos dois aqui. Ó. Isso aqui do x, isso aqui do y. Isso aqui é a função de autocorrelação cruzada de x para y e aqui de y para x. Você vai ver que os dois têm funções de autocorrelação cruzada diferentes, com correlações cruzadas muito tímidas, muito pequenas. Agora, vamos analisar esta série temporal utilizando a informação mútua. Então, olha aqui a informação mútua. Vou diminuir o número de lags aqui. Está 100 lags, eu vou colocar para 20 lags, para ficar melhor de enxergar. 20. E aqui a informação mútua multivariada, 20 também. Olha só, então vocês podem perceber que existe um declínio até ela estabilizar aqui em 100%, né? A informação mútua de x, a informação mútua de y, tem um pouquinho menos de informação compartilhada, e essa aqui é a informação compartilhada de x e y, que o segundo lag aqui é o mais importante. Olha. É o que tem o pico de informação compartilhada entre as duas. Então, saber T-1. Saber T-1 de x ajuda a prever y, e saber T-1 de y ajuda a prever x. Outra série multivariada e complexa é o atrator de Hosler, iterations igual a 300, para a gente ver ela aqui no detalhe. Só que essa aqui tem 3 variáveis, x, y, z. Olha só o atrator de Hosler. Então, essa é uma série, tá vendo que ela é... essa aqui tem que colocar 1000 mesmo. Porque essa aqui é uma série que cresce muito devagarzinho, ela é muito suave. A gente só vai ver, ela começa bem suave, e depois ela começa a variar com muita velocidade. Olha aqui. Deixa eu atualizar aqui. Olha, tá vendo? 1000 amostras. Ela começa muito suave, e depois ela começa a mudar mais. Olha aqui, essa aqui é a variável x, a variável y, a variável z. Isso aqui é x com y, isso aqui é x com z, y com x, y com z, z com x e z com y.
Agora vamos colocar 5.000 instâncias aqui para você ver como que, à medida que o tempo vai passando, ela vai ficando cada vez mais, a variância aumenta cada vez mais. Olha só. Olha só. A gente tinha visto até 1.000, praticamente. O largo da variação está no final, tá vendo? Olha aqui a variável y, como ela é muito não linear. Então, esse é o mapa de Hosler. Ok? Analisando isso, utilizando, vou subir aqui o ACF, começar analisando pelo ACF. Então, vamos analisar o ACF. E aí o ACF vai conseguir pegar algumas correlações aqui, porque, como eu te falei, esse é um processo que varia muito lentamente. Olha, você pega de 0 até 1.000 primeiras instâncias, olha como que ele varia. Então, a autocorrelação linear, os tempos do processo, eles se parecem muito. Ele vai começar a variar mais agressivamente, mais no final. Então, ele vai pegar aqui, olha só, uma memória, um processo autorregressivo de memória longa, praticamente em todas as variáveis, no x, no y e no z. E aqui a correlação cruzada de x para y, né, começa em inverso e vai aumentando ao longo do tempo, e de x para z é um processo autorregressivo de memória longa também. Informação muito parecida a essa que nos é entregue pela função pela informação mútua média. Só um minutinho, calculando, como eu falei, o AMI ele é computacionalmente mais pesado do que o ACF. Aqui já entregou o AMI. Olha só, aqui no AMI, ele tem uma característica diferente. Você vai ver que o ACF ele é uma curva bem lentamente, que vai decrescendo bem lentamente ao longo do tempo, né? Uma correlação bem alta entre os lags. Você olha aqui, entre dois lags seguidos aqui, a correlação entre o lag 1, 2, 3, a correlação é praticamente 1, né? 100% positiva. A mesma coisa para isso na variável x, na variável y, na variável z. Agora, olhe aqui a informação mútua. Você vê que há um declínio muito mais acentuado na informação compartilhada entre esses dois ao longo do tempo. Linearmente, esses valores aqui, eles são muito mais parecidos entre si do que não linearmente a quantidade de informação compartilhada entre eles. Então, mas até o lag, aproximadamente aqui o lag 20, até provavelmente o lag 30, ele compartilha bastante informação. Os lags compartilham bastante informação entre si. Agora, olha só a informação mútua de x para o y. A informação muito pequena, muito pouca informação é compartilhada. Para o z tem uma dose de informação maior. Ficou faltando do x para o y aqui, né? Vou colocar mais um aqui, 5, 6, vou colocar aqui, 13, o x por y aqui. Do y para o z, na verdade. Eu vou colocar 20 lags para ficar um pouco mais rápido, até porque a gente está vendo que não tem necessidade de 100 lags, né? A informação compartilhada, ela não tem essa extensão. Pronto. Então, aí, olha, do y para o z também, muita pouca informação compartilhada. Do x para o y, muita pouca. Do x para o z já tem mais informação e essa informação cresce ao longo do tempo. Ok? Então, esta é a análise do atrator de
Hosler, né? Que são 3 séries temporais, uma série temporal trivariada, utilizando tanto o ACF quanto o AMI. Por fim, nós vamos ver o atrator de Lorentz, que é clássico, né? Uma série temporal clássica. Iterations, vamos colocar 300, para a gente olhar essa série temporal de perto. Olha só como a série temporal ela é irregular. Tá vendo? Olha, a variável x. A variável y, ela vai falar, mas elas são muito parecidas. São parecidas, mas não são iguais. Preste atenção. Né? E a variável z, que diz que realmente é mais diferente das outras, x e y. Vamos aumentar o número de iterações aqui. 1000 iterações. Olha só. Olha a complexidade de se prever esta série temporal, que ela vem com um comportamento até esse ponto, depois ela muda completamente esse comportamento, né? Praticamente em todas as variáveis. Então, essa é o famoso atrator de Lorentz. Vocês devem ter percebido que eu estou pulando aqui os detalhes matemáticos por trás de cada uma dessas séries caóticas, até porque está fora do nosso escopo explicar isso aqui. E também eu acabaria gastando muito mais. Eu tenho muita coisa para falar e acabaria gastando muito tempo explicando as equações diferenciais que geram esses processos caóticos aqui. Vamos analisar, então, primeiro aqui utilizando a AMI. Então, olha só, aqui a informação mútua média, ela fala que existe uma periodicidade aqui, provavelmente no lag 30, né? Ela vai perdendo informação conjunta até chegar mais ou menos no lag 30, e aí realmente de 30 em 30 esse período aqui, que existe muita informação mútua, muita informação compartilhada entre os lags. Esse comportamento da variável x é basicamente o mesmo na variável y e na variável z. E olha que os processos são muito diferentes, mas a gente consegue identificar um período de 30 aqui. Aqui a informação mútua compartilhada entre x e y e x e z. Também aqui tem um período menor, olha. Tem um período aqui de... Isso aqui é quanto? Aproximadamente 7, 8 aqui. Por aí vai. E, olhando agora o ACF, a informação é muito diferente. Né? Ele é um processo autorregressivo, com a memória não tão longa assim, aproximadamente até o 40, né? E ele não consegue identificar esses ciclos periódicos que estão aqui, essas montanhazinhas, esses picos que estão aqui na informação mútua. Aqui ele não consegue identificar aqui no ACF. Na variável Z, ele conseguiu até identificar uma variação aqui, uma sazonalidade inversa. Né? Então, aqui eu tenho o CCF de x para y, eles têm uma relação linear que decresce ao longo do tempo, e do x para o z praticamente independentes uns dos outros. Olha essa mesma relação aqui, utilizando o AMI. Então, agora ficou claro que se eu utilizar uma métrica linear para tentar caracterizar séries que são não lineares, eu não vou conseguir absorver, conhecer de fato a estrutura de autocorrelação do processo. Por quê? Porque o ACF ele não vai conseguir entender. Então você chega no extremo lá de algumas séries que nós vimos, dele dizer que a série é toda IID, que ele é um processo sem memória nenhuma, que ele é um processo imprevisível, quando, na verdade, ele é um processo previsível, só que não utilizando modelos lineares. Então,
Isso posto, agora a gente vai trabalhar a previsão de séries temporais, mas utilizando modelos não lineares, que é o caso do modelo NAR, que é o Nonlinear Autoregressive. O que é o modelo NAR? Ele é basicamente um modelo matemático autorregressivo, como aqueles que a gente viu a R anteriormente, de ordem P. O que isso quer dizer? Que ele vai ter uma função não linear que pega os P últimos valores da série temporal para tentar predizer o próximo tempo. Certo? Então, isso que é o modelo não linear autorregressivo. Geralmente, essa função f não linear que nós utilizamos aí é uma rede neural artificial do tipo MLP, uma Multilayer Perceptron. Então, eu tenho aqui as P entradas e aí eu tenho uma camada oculta aqui que tem pesos ligando para cada uma dessas entradas, elas vão fazer uma combinação linear e a saída dessa combinação linear ainda é processada por uma última camada que gera a saída final da rede. Então, isso aqui é uma rede MLP de duas camadas, tem uma camada oculta e uma camada de saída, sendo que todas as entradas são conectadas com todos os nós da camada intermediária e todas as saídas das camadas intermediárias são ligadas a esse nó de saída aqui. Ok? Então, na verdade, o NAR, ele não é uma rede neural artificial diferente. Ele é apenas uma forma de se utilizar a rede neural artificial para prever séries temporais. Então, o NAR, aí, o autorregressivo, ele está dizendo que eu pego um processo, eu pego P defasagens desse processo, né, P-1 até T-P, as T últimas defasagens desse processo e utilizo como entrada para a minha função não linear, que é, nesse meu caso aqui, uma rede neural, que é daqui para frente. Ok? Então, ele é um modelo do tipo MISO, né? Multiple Input, Single Output. Beleza? E outra coisa, eu posso utilizar outros tipos de rede neural, não precisa ser MLP, não. Posso utilizar rede neural recorrente, LSTM, né? Long Short Memory, e por aí vai. Então, o NAR, ele é apenas a forma como eu estou utilizando a rede neural, né, como um modelo autorregressivo. Né? Por ser uma rede neural, que ela é essencialmente não linear, eu vou dizer que ele é um modelo autorregressivo não linear de ordem P. Então, é aqui que eu estou utilizando aquela biblioteca que eu falei para vocês, que é de uma aula de redes neurais, que é esse código aqui, né? Ops. O que foi, gente? Que é essa biblioteca aqui, que é esse repositório rna.git aqui. Esse repositório, ele tem uma série de códigos de redes neurais já prontos, né? Então, eu vou utilizar aqui para não ficar reescrevendo e gastando muito código, fica mais simples de explicar. Então, lá eu estou importando algumas funções de ativação, uma função de custo, que é o erro quadrático médio, e um código da MLP, que é um MLP de duas camadas. Por que é um MLP de duas camadas? Temos provas matemáticas utilizando teoremas da representação que uma rede neural de duas camadas ela tem poder de aproximar qualquer função linear ou não linear. Então, você não precisa de mais do que 3 camadas para esse tipo de problema aqui. Então, como que eu vou configurar? Ops, informação muda. Como que eu vou configurar o meu modelo NAR? Que eu tenho uma função que gera os lags, né? As defasagens da série temporal, as p-defasagens da série temporal. Isso aqui é o mesmo código que eu já utilizei lá com vocês nas aulas anteriores, né? Então, isso aqui gera as defasagens da série temporal e já gera para mim o x e o y, né? Para fazer lá os valores de entrada e a saída esperada. Então, o meu ajustar NAR aqui, que ele vai simplesmente chamar os lags, né, criar o conjunto de treino e a saída esperada, né, para a ordem P. E aqui eu vou configurar e mandar treinar uma rede do tipo MLP, com entrada X, saída esperada Y,
E no nosso caso aqui, nós estamos usando função de ativação que é identidade, ou seja, o mesmo valor que entra, sai. Eu posso utilizar outros tipos de função de ativação aqui, mas vou manter simples. Esse código aqui vai retornar a matriz de pesos e vieses da primeira camada, os pesos e vieses da segunda camada, bem como o log dos erros durante o processo de treinamento. Em cima disso aqui é que eu vou ver se minha rede convergiu ou não. Então, eu ploto isso aqui. Depois, eu vou utilizar esse modelo pré-treinado aqui, em cima dos dados que eu tenho do X e Y, para tentar prever os meus dados de treinamento. E para eu poder, em cima dessas previsões, eu vou achar a diferença dela com os valores esperados e vou estimar o sigma, ou seja, o meu desvio padrão, o erro padrão do meu modelo. Então, com isso aqui, eu faço a previsão probabilística e intervalar. Né? Então, isso aqui, eu vou faço as previsões na amostra para calcular a variância dos resíduos. Se eu tenho a variância dos resíduos, eu consigo a variância, ou no caso aqui, o desvio padrão dos resíduos, né? A variância, a raiz quadrada do desvio padrão. Eu consigo modelar a cada previsão que eu tenho como uma distribuição normal, né? Centrada no valor previsto, e no entorno eu tenho a distribuição normal dos resíduos, né? Indicando a incerteza que eu tenho dessa previsão, tudo aquilo que nós já discutimos lá naquela nossa aula de previsão intervalar e probabilística. No fim, eu estou retornando todos os parâmetros treinados no modelo. Aqui eu tenho o NAR, que é eu já só quero a previsão, né? Então eu passo um conjunto de dados, a ordem do modelo, eu tenho um conjunto de parâmetros que já está treinado aqui e outros detalhes sobre a rede neural. Então, eu já faço a regressão utilizando os parâmetros que eu tenho. Beleza? Então, pessoal, eu vou utilizar esse modelo de autorregressivo não linear aqui para tentar prever aquelas séries que a gente viu anteriormente. Então, eu vou separar um conjunto de treino, um conjunto de teste. No caso, por exemplo, da Mac Glass, eu vou separar as 800 primeiras instâncias de treino e as 200 restantes de teste. Eu vou colocar o P aqui, o parâmetro P, é a ordem do modelo. Ordem do modelo. Do modelo NAR, né? P, ou seja, a quantidade de últimos legs do modelo que eu vou utilizar para prever. Então, aqui, quando eu vou ajustar o meu modelo NAR, eu vou falar qual que é a quantidade de neurônios que eu tenho na camada intermediária. Então, vou voltar na figurinha aqui. Qual que é a quantidade de neurônios que eu tenho aqui nessa camada? Lembrando que cada neurônio aqui está conectado com todos os valores da entrada. Esta camada intermediária, ela é a grande não linearidade do NAR, né? Cada neurônio desse vai ter vai ter pesos aqui, cada peso desse vai estar interpretando aquela entrada de uma forma diferente. No final, a última camada só combina a saída desses neurônios intermediários aqui. Então, ela é uma função profundamente não linear. Eu costumo dizer que essa camada intermediária, ela é que destrincha os dados, né? Ela que modela os padrões presentes nos dados. Então, você tem que ter noção de que, se você colocar poucos neurônios nessa camada, ela não vai ter força suficiente para poder descrever a complexidade da série temporal. Mas você também não pode colocar 100 neurônios aí, porque fica muito pesado, por aí vai. Então, aqui é o número de épocas, né? A quantidade de tempo que ele vai ficar, a quantidade de iterações que ele vai ficar executando, certo? Dentro de cada iteração dessa, nós vamos pegar 50 exemplos de treino, e aqui a taxa de aprendizado. Então, vou executar aqui, só para vocês terem uma noção, eu vou executar aqui com 5 neurônios na camada intermediária. Ser, teoricamente, mais simples mais rápido treinamento. Eu acho que não vai convergir, aqui já deu uns errinhos.
Não convergiu, tá vendo? Estourou o erro. Essa aqui é uma reta que sempre tem que diminuir, ela não pode crescer. Então, vamos diminuir a taxa de aprendizado aqui para ver se ela converge agora. Vamos lá. Para dizer que ela não convergiu, pode ter vários fatores, inclusive dizer que o modelo ele não tem expressividade suficiente para descrever aquela série temporal, ou seja, a série é muito mais complexa do que o modelo é capaz de tratar. Olha só, aqui vocês viram que a série convergiu, ela começou com um erro muito grande e esse erro foi diminuindo ao longo do tempo. Só que quando terminou aqui, o erro ainda estava em 0,3. Olha só, o azul são os dados originais, o laranja são os dados previstos, junto com esse intervalo esse intervalo de 95%. É de 95%? É de 95% aqui do sigma, certo? Será que eu consigo melhorar? Consigo. Eu posso, por exemplo, colocar mais do que 5 neurônios aqui, posso colocar 20 neurônios aqui. Vamos lá? Vai demorar um pouquinho mais para treinar. Eu não vou ficar explicando toda hora esses parâmetros para todos os modelos, estou explicando aqui no primeiro para vocês entenderem o impacto dos parâmetros na acurácia final do modelo. Ele está treinando, vocês veem que é um pouquinho, vocês podem perceber que é um pouquinho pesado, né? O processo de treinamento. Essa é a diferença dos modelos lineares. Nos modelos lineares a gente tinha a fórmula fechada, né? O least squares, o método de mínimos quadrados. Então, instantaneamente ele treinava, ele achava os parâmetros. Só que nos modelos não lineares a gente utiliza métodos iterativos. Ele vai tentando encontrar os parâmetros ao longo do tempo, né? E aí é um processo muito mais caro computacionalmente. Então, olha só. Ele teve uma convergência rápida e depois ele até deu uma piorada. Olha só. Não ficou muito legal, não. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso manter o número de neurônios, eu vou aumentar aqui um pouquinho a taxa de aprendizado e vou diminuir o número de iterações. Vou reduzir aqui. Eu quero que ele fique bem coladinho lá na série temporal. Né? Vou treinar ele aqui de novo. E vocês podem perceber também que o processo de... Olha, tem um ajuste bem bom aqui, hein? Melhorou um pouquinho o ajuste, mas eu ainda creio que dá para melhorar. Vou treinar de novo. Diminuir um grauzinho aqui a taxa de aprendizado e vamos ver o que a gente consegue. Vocês podem perceber que o processo de identificação do modelo é perceber, primeiro, é determinar a ordem do modelo, a ordem P do modelo. Onde é que eu tirei esse número aqui? A quantidade de legs que eu vou utilizar. Eu tirei lá de cima, quando a gente fez a análise da série temporal. Vou lá no Market Class, vamos olhar aqui, aqui mesmo no ACF, você vê que ele tem ele tem uma memória aqui de mais ou menos 18 legs, então posso utilizar mais legs. E olha aqui o meu processo, o meu AMI. Né? Eu estou utilizando o número de legs aqui. Até chegar em 20 e poucos legs eu posso utilizar, mas 10 legs ali está sendo suficiente. Vou colocar aqui 20 legs. 20. Não, vou colocar 25 legs. Mudei o parâmetro errado, perdão. 100, 25 legs. 25 legs, isso. Agora sim. Então, até 10 legs eu tenho aqui. Não preciso nem usar 10 legs aqui. Até o quinto leg aqui é o suficiente. Ou poderia utilizar 3 legs também, que são os 3 mais importantes. Então, vamos voltar à modelagem do Market Class, que é o que a gente estava utilizando. Eu estou utilizando 10 aqui. Será que eu preciso desses 10 mesmo? Vou utilizar 3. 3. Com 20 neurônios. Será que é o suficiente? Será que vai melhorar? Será que vai piorar?
Opa! Tem um ajuste bem legal aqui, ó. É lógico que eu posso melhorar? Posso. Lógico que eu posso melhorar. Eu vou sentar aqui agora e vou aumentar o número de neurônios, vou diminuir o número de neurônios, vou aumentar a taxa de aprendizado, vou diminuir a taxa de aprendizado, aumentar o número de épocas de treinamento, ok? Eu posso fazer muita, aumentar de exemplos de treino, posso fazer muita coisa aqui e ir treinando até chegar num modelo que fique bem ajustadinho aqui para o meu exemplo de treino. Okay? É isso que eu vou fazer, porque o treinamento. Então, o essencial aqui para treinar o modelo NAR quais são os parâmetros mais importantes. A ordem do modelo, né? Vou colocar aqui, ó. P, taxa de aprendizado. Vou mudar, colocar aqui na frente também. Número de neurônios da camada intermediária. A taxa de aprendizado, o número de épocas, ou seja, a quantidade de iterações de treinamento, quanto mais, melhor, em tese, mas não é sempre, tem que testar. Então, aqui eu tenho a ordem do modelo, ou seja, número de lags, de defasagens. Eu tenho aqui a quantidade de neurônios, de neurônios na camada escondida, a taxa de aprendizado, né? Se ela for uma função muito difícil de se aprender, é bom que seja uma taxa muito pequena para a rede ir aprendendo aos pouquinhos os detalhezinhos. Se você colocar uma taxa de aprendizado muito grande, tipo 0,1, o aprendizado pode ser muito agressivo e ele pode não convergir, ele pode divergir, né? Quantidade de épocas iterações de treinamento. Nem sempre ficar, nem sempre ter um número alto aqui é muito bom. Você vai olhar aqui, olha, por exemplo, nessa curva de aprendizado aqui, onde é que está? Eu poderia ter parado aqui, ó, na 100, porque daqui para lá praticamente não houve mais aprendizado. Eu poderia ter pegado esses 500 aqui e transformar esses 500 em 100. No resultado ia ser basicamente igual. E gastando menos tempo de treinamento. Ó, será? Mas não foi a mesma coisa. Ó, ela não convergiu direitinho do jeito que eu queria. Mas tem outras coisas. Eu mexi na taxa de aprendizado ali também. Deveria ter. Aí, pronto. Com as mesmas 100 interações, eu gerei um modelo bem aproximado aqui da minha série temporal. Vou dar uma olhada em outras séries temporais. Agora, por exemplo, mapa logístico é muito mais difícil do que o Market Glass. Muito mais complicado. Então, eu utilizo 5 legs aqui, por exemplo, para essa taxa. Olha a quantidade de épocas de treinamento. E 30 neurônios. Você vai ver que aí o aprendizado ele é bem mais longo e bem menos estável. E ainda assim, eu ainda não tenho um modelo muito bom, né? Esses modelos aqui, eles demoram bastante para poder treinar, certo? Então, eu não vou ficar executando aqui para não vou executar uma vez, mas são 10.000 iterações de treinamento. Então, ele demora um pouquinho para poder ajustar os modelos. E ainda não há garantia de que vai ficar 100% ajustado, né? Ainda tem esse detalhe, como nós vimos anteriormente. Vou deixar para vocês a tarefa de acharem, olhando lá, interpretando lá a Metricame, qual que é a melhor ordem para esse modelo. Né? Olhando treinando os modelos, qual que é a melhor quantidade de neurônios, qual que é a melhor quantidade de número de épocas de treinamento, a melhor taxa de aprendizado. Então, isso aí é empírico mesmo, é testando e ajustando isso. Existe toda uma área dentro da inteligência computacional chamada otimização de hiperparâmetros, né, que são algoritmos automatizados para chegar nesses valores, mas não está completamente fora do nosso escopo aqui.
Ok, enquanto ele vai carregando aqui, vai demorar um pouquinho para ele terminar, eu vou passar aqui e vamos falar do modelo NVAR, que é a mesmo modelo NAR, né, modelo autorregressivo, só que vetorial, ou seja, eu tenho múltiplas variáveis de saída. Então é apenas um ajuste pequeno no código, né? Aqui, ao invés da gente ter um sigma, a gente ter um desvio padrão, a gente vai ter uma matriz de covariâncias. Ok? Então, o nosso sigma aqui agora é a nossa matriz de covariâncias. É basicamente essa a adaptação que a gente faz aqui. Né? Ao invés de ter só o desvio padrão, agora a gente tem uma matriz de covariâncias. Deixa eu ver se terminou aqui. Não, está treinando até agora. Estou prestando atenção. E parece que ele não vai convergir. Ó. Detalhe. Então, feitas essas duas modificações, coisa bem pequena, eu posso treinar, por exemplo, o nosso mapa de Enon, que é aquela série temporal caótica bivariada. Então, aqui eu utilizei um modelo NVAR, né? Utilizando os 5 últimos legs, 30 neurônios na camada intermediária, treinei ele em 500 iterações com essa taxa de aprendizado aqui. Você vê que o modelo convergiu, certo? E eu tenho uma aproximação melhor na variável y do que na variável x. Tá vendo? A variável x, ela tem vocês podem ver até pela mancha aqui, que é do intervalo de confiança de 95%, que ela é muito mais grossa do que a mancha aqui de baixo. Tá? A previsão da variável y ficou muito mais precisa do que a variável x. O que a gente pode fazer aqui é testar outros modelos, testar outras abordagens para tentar aproximar as duas variáveis com a precisão aproximada. Vamos dar uma olhada no modelo NVAR aqui para a série temporal de Hosler, o atrator de Hosler. Estou utilizando os 10 últimos legs, com 30 neurônios na camada escondida, 20 iterações de treinamento, e eu consegui, o algoritmo convergiu também, né? E ele conseguiu essa aproximação aqui, ó. Você está vendo que está um pouquinho distante aqui. Tem muito para melhorar, posso melhorar bastante a variável z aqui, então ficou horrorosa, né? Então, posso e devo melhorar. Deixa eu ver se terminou o outro lá de cima. Não terminou o treinamento ainda. Aquela série temporal é muito difícil para ver. Eu posso fazer aproximação, posso testar outros modelos, olhar essa ordem aqui para ver se essa ordem é suficiente. Se eu não me engano, essa Roswell aqui é que tinha um intervalo de 20, então eu posso subir isso aqui para 20 e colocar mais neurônios aqui e aumentar significativamente o número de épocas de treinamento também. Vamos lá. Lorentz, o que o nosso modelo NVAR aqui, olha, teve uma convergência boa, e olha, o mapa de Lorentz a gente conseguiu uma aproximação bem melhor, né? Basicamente com os mesmos parâmetros, olha só, a ordem 5 do modelo, 5 últimos legs, neurônios, 10 neurônios na camada intermediária e apenas 200 iterações. Nossa, mas por que você conseguiu esse resultado tão bom aqui nesse atrator de Lorentz e não conseguiu a mesma coisa no atrator de Hosler, né, na série de Hosler? Porque a série de Hosler é muito mais complexa e não linear do que a de Lorentz, basicamente. Né? A variância, a série de Lorentz, ela varia mais e tem mais informação conjunta. Isso foi uma das coisas que a gente viu lá no AMI da série de Hosler. Olha aqui o AMI da série de Hosler. Opa. Olha a relação entre as variáveis. Agora vamos dar uma olhada no AMI lá da série do atrator de Lorentz. Muito mais. Você vê que ele tem os picos aqui indicando que tem as regiões onde ele tem mais informação compartilhada e ele consegue prever melhor. Por fim, pessoal, vamos trabalhar o NARMA.
O que é o NARMA? Seguindo a mesma lógica de tudo aquilo que a gente já tinha visto antes, pessoal. O NARMA, ele é um modelo matemático autorregressivo de ordem P, com médias móveis de ordem Q, ou seja, uma função f que utiliza as últimas p defasagens da série temporal e os últimos q resíduos, sendo que essa função ela é uma função não linear. No nosso caso, aqui na nossa implementação do NARMA, utilizando redes neurais, olha só que interessante. Eu treino uma rede neural com os dados da série temporal, beleza? Essa aqui é a minha primeira rede neural. Depois eu vou prever os dados, né? Previsão em sample, previsão na amostra, utilizando a rede neural que eu acabei de prever. E vou achar os resíduos a partir das previsões que eu fiz. Agora, com esses resíduos, eu vou treinar uma outra rede neural para prever os resíduos. E aí, a minha previsão final é a soma das previsões da primeira rede neural com a segunda rede neural. Então, a primeira rede neural, ela prevê... Então, essa aqui é... Prever a variável endógena, né? Vai tentar prever a série temporal. Daqui para frente, nós vamos tentar prever os resíduos. Prever os resíduos. Então, essa aqui é a parte do MA. E aquela ali da frente é a parte autorregressiva. É a parte AR. Então, eu tenho uma parte autorregressiva não linear em cima dos dados da série temporal e uma parte de médias móveis não linear dos resíduos, né? Em cima dos resíduos que foram gerados pela primeira série temporal. A minha previsão final é a soma, e aqui eu estou partindo do pressuposto que o resíduo é aditivo, né? A previsão final é o AR mais o MA. Em cima dessa previsão final, eu também calculo os resíduos do meu modelo. Então, o meu conjunto de parâmetros são os parâmetros da primeira rede neural e os parâmetros da segunda rede... Cadê os parâmetros da primeira rede neural e os parâmetros da segunda rede neural. A rede neural autorregressiva e a rede neural das médias móveis. E aí eu retorno todos esses parâmetros, são os parâmetros que eu pego aqui no meu modelo NARMA, certo? Junto com os dados, a ordem do modelo PQ, para poder fazer a previsão. Então, utilizando um modelo desse NARMA, aí eu tenho aqui a ordem do modelo, a quantidade de lags da série temporal, a quantidade de lags de resíduos, aqui tem meu conjunto de teste, eu vou ajustar aqui utilizando 20 neurônios na camada intermediária das duas redes neurais, e essa taxa de aprendizado, então, esses parâmetros que são compartilhados pelas duas redes neurais, vou ajustar e depois eu vou prever. Olha só, convergiu? Convergiu ao longo do tempo. Utilizei 500 iterações de treinamento com essa taxa de aprendizado. Olha só a previsão. Beleza? Olha do mapa logístico. Convergiu, até não precisava de estudo, ele até começou a divergir aqui no final. Caramba, gente. E ele até gerou uma aproximação levemente superior àquela que a gente tinha visto anteriormente no modelo NARPO. O modelo NVARMA é basicamente o ARMA, só que com vetorial, pequenas modificações, muito pequenas aqui, basicamente só aqui no cálculo da matriz de covariância. E aí nós vamos utilizar ele para calcular o mapa de Henon,
convergiu, olha só, nós temos uma aproximação melhor da variável x do que a que a gente teve no modelo NAR simples. Mesma coisa para o mapa de Rosler. O mapa de Rosler a gente teve uma aproximação bem melhor do que o anterior, não para a variável z. Mas olha só, gente, todos esses modelos aqui eu também eu não me esmerei muito neles, não. Como eu disse, eu vou deixar para vocês brincarem com esses modelos aí e acharem quais são as melhores parametrizações, ok? Mas consegui uma aproximação aqui que eu não conseguiria utilizando modelos lineares. Aqui tem até uma aproximação muito grotesca aqui da série do atrator de Lorentz, utilizando 5 essa taxa e 500 interações. Com certeza, se aumentar isso aqui, ele vai ficar melhor. Beleza? Então, pessoal, era esse o complemento que eu queria fazer para vocês, era mostrar um pouco mais das variações possíveis dos modelos não lineares, né? E um pouquinho mais sobre como identificar, sobre como entender, como analisar as séries não lineares. Então, nisso nós vimos a métrica AMI, que ela é melhor do que o ACF para poder identificar a estrutura de autocorrelação dos processos, no caso de séries não lineares. E os modelos não lineares, NAR, NVAR, NARMA, NVARMA e por aí vai, são variações daqueles modelos que a gente tinha visto anteriormente, só que agora colocando uma função não linear ao invés da função linear que a gente utilizava antes. E para essa função, nós estamos utilizando uma rede MLP. Ok? Para quaisquer dúvidas que vocês tiverem, gente, não hesitem, entrem em contato, mandem e-mail, chamem no WhatsApp, que a gente vai tirando as dúvidas sobre as séries não lineares. Por hoje é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até as nossas próximas